Em uma live de juristas organizada pela União dos Advogados do Brasil, após apresentações iniciais sobre os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o jurista Rogério Greco apontou que o público pedia soluções para a situação. Greco afirmou que o Senado, que seria o responsável por conter ministros do Supremo, está sendo omisso, sendo necessário criar uma outra solução para que haja mecanismos de controle de atos de membros do Poder Judiciário. O procurador César Dario Mariano da Silva explicou a necessidade de mecanismos de controle externo em todos os poderes e lembrou: o que não pode existir é um tribunal que não tenha nenhum tipo de controle. O procurador deu uma aula sobre a separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos e afirmou: se não tivermos esse direito de crítica e uma imprensa livre que possa criticar, estamos em um regime ditatorial. Assista. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só acrescentar uma coisinha aqui. A turma tá agoniada querendo solução, não é? Eu estou vendo a galera toda aqui mandando mensagem: qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Eu vou até submeter uma solução a vocês. Eu posso estar um pouco louco, né, com tudo que está acontecendo, mas a nossa única alternativa não é contar com o Senado, porque a gente sabe que ali é uma troca, né, de gentileza. Então, quer dizer que aí eu particularmente, junto com o senador, né, que começou o mandato ano passado, nós propusemos o impeachment do Gilmar Mendes, e obviamente que isso não vai andar, né? Então, nós temos que ter, na verdade, mecanismos populares para que a coisa funcione. Então, a minha sugestão, já que a gente tem que ter uma sugestão, a minha sugestão, primeiro, nós temos que fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, prevendo uma iniciativa popular, obrigando o presidente do Senado a colocar em pauta os processos que digam a respeito aos impedimentos dos ministros do STF. Porque se não for assim, nós não temos os projetos de iniciativa popular para as leis. Por que a gente não pode obrigar ao chefe do Congresso Nacional, ao chefe do Poder Legislativo, a fazer isso? Porque eles estão lá, eles são nossos representantes. Eles não são nada mais, nada menos do que nossos representantes. Mas de representantes eles não têm absolutamente nada. Então eles fazem aquilo que é do interesse deles, não do que é do interesse do povo. Então, primeira solução, nós temos que consertar a Constituição para colocar um meio, um instrumento na Constituição para que a gente possa efetivamente colocar, para que o povo possa efetivamente julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo, me explica como é que funciona o sistema de freios e contrapesos com o Supremo? Cadê o checks and balances? Cadê aquilo que a gente fala tanto em faculdade, que a gente fala tanto em evento? Isso não faz de conta. Não existe o sistema de freios e contrapesos. A gente sabe disso, né? O Supremo controla todo mundo, mas ninguém controla o Supremo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que também ter um projeto de emenda à Constituição criando uma corregedoria especial para o Supremo Tribunal Federal, não compostas por ministros do Supremo. Ou seja, tem que ser pessoas alheias ao Supremo Tribunal Federal. Aí sim a gente vai começar a ter um sistema de freios e contrapesos. Ou seja, 5 pessoas escolhidas, 5 juristas renomados, escolhidos das instituições OAB, Ministério Público, Magistratura, Congresso, não importa. Mas que esses 5 sejam isentos, não façam parte da Suprema Corte e possam, inclusive, afastar os ministros. Todos nós passamos por corregedoria. Eu já respondi vários processos da minha corregedoria. Quem trabalha responde processo da corregedoria. Então, assim, às vezes os amigos, né, que são novos do BP vêm reclamar comigo: Rogério, né, tem uma representação contra mim. Eu falei: amigo, seja bem-vindo à família, é assim que funciona. Então, a gente tem que se explicar com a sociedade. Então, por que eles não se explicam? Então, na minha sugestão, para acabar com a agonia da galera aqui toda que está perguntando quais são as sugestões, na minha concepção, são 2 projetos de emenda à Constituição. Um, efetivamente, fazendo essa iniciativa popular, né? Para que o presidente do Senado, se ele não cumprir com o papel dele, porque ele é prevaricador, porque ele não cumpre com o papel, tem inúmeros pedidos de impeachment no Senado. Por que isso não se coloca em pauta? Ou seja, quer dizer que as vozes dos senadores não valem absolutamente nada?
Segundo, a necessidade já passou do tempo, na verdade, de se ter uma corregedoria. Por quê? Que eles não são passíveis de serem punidos administrativamente? Por que isso não acontece? Ou seja, eles não são supremos. Supremo, quem for, e se for, é o tribunal, e não as pessoas que compõem o Supremo. Então, eu estava agoniado, era para poder falar isso antes que vocês fossem embora, né, para que vocês pudessem até criticar também um pouquinho aí. Gostaria de aproveitar... Deixa eu só falar um minuto. Do colega Rogério. Logo que tem acontecido essas coisas, eu até escrevi um artigo no Estadão falando da ditadura do Poder Judiciário. E por que eu escrevi esse artigo? O sistema que nós temos é um sistema muito parecido com o sistema norte-americano. Só que no sistema norte-americano funciona. E aqui não funciona. Então, a partir do momento que nós temos um tribunal, e é o único tribunal no Brasil que não é fiscalizado, porque a fiscalização que existe pelo Supremo Tribunal Federal é uma fiscalização interna dele próprio, porque a fiscalização externa pelo Senado Federal, ela não funciona, nós sabemos disso, porque fica tudo na mão do presidente do Senado. Se o presidente do Senado não quiser colocar em pauta um pedido por crime de responsabilidade, processo de impeachment, não coloca. O Supremo Tribunal Federal, ele não se submete ao controle do Conselho Nacional de Justiça. Eles, para serem investigados pela prática de crime comum, depende da autorização deles mesmos. Então, a Procuradoria-Geral da República não pode investigar, a Polícia Federal não pode investigar, eles que teriam fazer a própria investigação. Então, nós temos uma corte que não submete a nenhum tipo de controle. Isso é péssimo para a democracia, porque todo poder tem que ser controlado. Todo órgão jurisdicional tem que ser controlado. Eu sou procurador de justiça. Se eu falar alguma coisa errada aqui que eu não devo, eu tenho até que limitar o que eu falo, eu me submeto à minha corregedoria e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então, eu tenho uma corregedoria interna e uma corregedoria externa. Tanto que se a minha corregedoria, por acaso, entender que eu não pratiquei infração nenhuma, o Conselho Nacional do Ministério Público pode até de ofício rever isso daí e me punir. E a recíproca é verdadeira também. Então, se nós temos um poder que não é fiscalizado, e olha que interessante, eu acredito que pelo menos os colegas aqui todos saibam, se houver um pedido de suspeição de um determinado ministro, por um caso qualquer, e se for reconhecida essa suspeição, isso enseja necessariamente um processo de impeachment. É um dos casos em que o ministro do Supremo Tribunal Federal ele pode ser impedido, ele vai perder o cargo, ele vai ser processado por crime de responsabilidade. Então, como eu disse, o grande problema, isso daí decorre também na própria escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como eu já disse, nós adotamos o sistema norte-americano. O presidente escolhe. O ministro vai ser sabatinado no Senado Federal. Tivemos pouquíssimos casos, isso no início da República, de ministros que não foram confirmados. Tá? Então, hoje, atualmente, é um congraçamento, é uma festa, porque todos vão ser aprovados pelo Supremo Tribunal, pelo Senado Federal. Então, o que o colega Rogério falou, ele tem toda a razão. Eu também fiz essa solução, eu fiz essa sugestão. Na realidade, eu fiz duas. Ou colocar como função do Conselho Nacional de Justiça também a apuração das infrações, sejam penais comuns, administrativas ou crime de responsabilidade, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou a criação de um órgão à parte, um órgão previsto na Constituição também que teria que ser discutido. Mas o que não pode existir é um tribunal que não tenha nenhum tipo de controle. É claro que na grande maioria das vezes, a grande maioria dos pedidos de impeachment, eles não têm fundamentação legal nenhuma, são pedidos com mero viés político, né, para atemorizar, para querer punir de qualquer maneira. Mas tem outros pedidos muito bem embasados.
fundamento legal necessário, se for o caso. Só que o grande problema, quem tem de fazer essa investigação inicial para apurar esses fatos é a Polícia Federal e a Procuradoria da República. Só que tanto para a Polícia Federal para a Procuradoria da República investigar, precisa de autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Então tudo se fecha neles. É uma concha hermeticamente fechada em que não é possível investigação. E olha que eu não estou acusando nenhum dos ministros, não estou falando nada disso. Estou falando absolutamente em tese, de um sistema de freio e contrapeso que não existe no que diz respeito à nossa Suprema Corte. Outra observação que eu gostaria de fazer também é no que diz respeito à livre manifestação do pensamento. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, consagra a livre manifestação do pensamento. E não se trata de um princípio, porque quando nós temos um princípio, ele pode ser aplicado num caso ou no outro caso pode ser afastado. Aqui nós estamos de uma regra constitucional. E nós, operadores do direito, sabemos que no caso de uma regra constitucional, ou ela é aplicada ou ela é afastada. E se ela é afastada, ela não sobrevive mais. Então nós não podemos de maneira nenhuma afastar uma regra constitucional. Então o direito ele existe ou não existe? É óbvio que nenhum direito é absoluto. Ninguém tem o direito de ofender a honra de quem quer que seja, de ameaçar quem quer que seja, e até a própria instituição pode ser difamada, que atinge a honra objetiva dela. Não pode. Ninguém está defendendo aqui que pode haver críticas que ultrapassem o limite e possam ensejar uma infração penal de um crime contra a honra. Isso daí pode acontecer, é óbvio que qualquer pessoa poderá praticar um crime desse. Mas o grande problema é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu como membro do Ministério Público, a partir do momento que nós abraçamos esse tipo de profissão, a nossa intimidade, a nossa vida privada, a nossa imagem, ela é reduzida. Não que a gente não tenha, lógico que nós temos, mas nós temos essa redução. Nós temos que aceitar muito mais as críticas do que uma pessoa comum. E o que diferencia um crime contra a honra, contra a livre manifestação do pensamento, é o elemento subjetivo, é a intenção efetiva de se ofender alguém, é a intenção efetiva de se ameaçar alguém. A partir do momento que nós simplesmente te criticamos de uma forma mais contundente, isso é livre expressão do pensamento. Se nós não formos aceitar esse tipo de crítica e começarmos a censurar, qual que é o primeiro direito que é suprimido num regime ditatorial? É o direito à crítica. E logo em seguida vem o quê? A imprensa livre, que é a que mais critica. Então, se nós não tivermos esse direito de crítica e uma imprensa livre que possa criticar, nós estamos num regime ditatorial. Se existe um órgão que não aceita a crítica, e essa crítica, óbvio que ela não pode ultrapassar o limite do crime contra a honra. Ninguém pode xingar a mãe do ministro aqui, isso não é crítica. Ninguém pode ameaçar de morte o ministro, isso não é crítica, isso é crime, isso extrapola os limites da liberdade de expressão e pensamento. Só que, como eu já disse, as pessoas, quando detêm um cargo desse tipo, elas têm o bônus, mas também têm de ter o ônus. Elas devem aceitar todo tipo de crítica, desde que não extrapolem os limites necessários. Porque se isso daí acontecer, aí nós entraremos num estado de exceção. Tá? Obrigado.